Mas ele ensina então, como essas palavras que nós acabamos de ler, que o problema estava emanando do coração. Se vocês lembrarem o verso 18, mais uma vez ele diz: mas é o que sai da boca, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Então o Senhor Jesus Cristo, ele dirige a sua atenção de maneira enfática ao problema, mas ao problema do coração. Interessante, quando nós pensamos ou olhamos coração na Escritura, não se trata do órgão, do músculo em si. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é o que muitos outros fizeram, é pegar emprestada esta palavra e utilizar como uma figura para se referir ao centro das emoções do homem. E por diversas vezes essa palavra coração, ela foi utilizada como um sinônimo à mente, ao entendimento, ao intelecto, ao pensamento. E o que nós percebemos então é que o Senhor Jesus Cristo, ele estava condenando o pensamento dos fariseus de que não havia pecado, talvez somente no pensar, mas, segundo os fariseus, o pecado era quando eles não realizavam corretamente as cerimônias. Não importa como estaria o seu interior, a maneira como eles se portavam no exterior era onde se configurava o grande problema. Mas havia um outro pensamento errado também deles. Eles diziam assim: bom, você pode pensar, desde que esse pensamento não se torne numa prática. Então, na cabeça dos fariseus, você nutrir pensamentos, sejam de ira, sejam pensamentos de imoralidade, sejam pensamentos obscenos ou não, mas pensamentos ruins, eles falaram: isso não é pecado. O pecado é quando você pratica. Quando é que isso se torna mais evidente? Isso se torna evidente quando o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele começa a dar um sentido espiritual e moral aos símbolos, ou especialmente aos mandamentos. Capítulo 5, se você voltar a sua Bíblia para esse texto, capítulo 5, verso 21, note o que diz esse texto aí. Capítulo 5 de Mateus, verso 21. O Senhor Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Então, eles entendiam que matar é pecado, mas por outro lado também eles entendiam que eles poderiam se irar na mente, falar coisas horrendas no campo da mente, desejar a morte na mente, desde que eles não matassem. Então para eles estava tudo bem. Olha o que Jesus disse. O Senhor Jesus disse: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Notem que o Senhor Jesus Cristo, ele começa a dar um novo sentido. Ele começa a trazer um sentido mais, digamos assim, mais interno da lei do Senhor, abolindo assim de uma vez por todas aquele pensamento errado que aqueles fariseus, que aqueles homens desenvolviam em seus corações. Nós não podemos matar, mas podemos pensar de mal. Jesus diz: olha, não, se você na sua mente se irá e chamar o seu irmão de tolo, você está cometendo o mesmo pecado do assassinato. Mais adiante, lá no verso 27, ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então notem que o Senhor Jesus Cristo estava pondo abaixo aquela ideia que tornava a vida um berço de hipocrisia, ou como ele mesmo exemplifica mais adiante, ilustra mais adiante, um sepulcro caiado. Então notemos aqui, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, a partir dos seus ensinamentos, está nos ensinando que nossos pensamentos maus, embora não se tornem em atos, eles são sim pecaminosos. Nossos pensamentos maus, imorais, irados, obscenos, seja lá qual for, mas que seja mau, eles são também ofensas contra Deus. Logo, eu e você, nós também somos culpados por aquilo que pensamos, da mesma forma que somos culpados pelos pecados que nós praticamos. Agora talvez você pense, ou esteja pensando aí: mas que pastor, simplista demais, para não usar outra palavra, É claro, essa é uma realidade simples e eu venho asseverando ela desde o início. Mas o grande problema é que nós somos tendenciosos a considerar e até mesmo a sentir mais comoção
das obras pecaminosas que praticamos, enquanto, por sua vez, nós deixamos ou tratamos de maneira mais branda e frouxa os pecados do campo da mente. É muito mais fácil confessar uma obra praticada, um pecado praticado, do que um pecado pensado. Eis a razão pela qual é necessário enfatizarmos essa realidade. Enfim, queridos irmãos, nós precisamos encarar com grande seriedade não somente os pecados que praticamos à luz do dia, mas também os pensamentos pecaminosos que estão ocultos nos lugares mais obscuros da nossa mente, porque eles são uma ofensa contra Deus da mesma maneira dos pecados que praticamos. Então, se você quer dar um jeito nos pensamentos pecaminosos que estão desenfreados em sua mente, comece a pensar que eles são repulsivos ao Senhor, da mesma maneira que as atitudes, as práticas, as obras que são realizadas também.